Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10. A intervenção da igreja como embaixada sobrenatural na terra, para ligar, desligar, intervir, estabelecer, é algo extremamente glorioso. Você precisa entender seu posicionamento como igreja. Igreja. Capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo de número 10, Paulo diz: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Veja que Paulo diz a nossa luta, ele não fala a nossa guerra. Paulo diz a nossa luta, não a nossa guerra. Os estudantes de direito aqui sabem que há uma grande diferença entre luta e guerra para o direito. Quem guerreia não usa o direito, perde o direito. A luta é uma questão de consciência, não é de guerra. Absolutamente jurídico aqui, sobre posicionamento de autoridade. Por isso ele diz que eu não devo guerrear, mas permanecer firme. Firmeza, imutabilidade. Caráter de quem não se move, de quem não sai da sua posição, de quem não é removido, de quem não é chacoalhado, de quem não é alterado, de quem não é movido do seu estado original. E aleluia. Falo para o seu querido irmão, você em Cristo luta, não guerreia. Os nossos inimigos foram legalmente destruídos. Isso é uma questão de guerra, mas de vitória. Cristo venceu por nós e nos deu o direito concedido nessa Constituição para podermos absorver, possuir, requerer o que é nosso. Consciência de posse, de autoridade e de posicionamento. Algumas pessoas estão como que pedindo favores a Deus e pedindo favores ao diabo. Como se o diabo, Satanás, os principados, não é? Até porque, deixa eu adiantar uma coisa para você, o diabo não foi uma criação de Deus. Como o mal não é uma criação de Deus. O mal não é uma criação. Quem criou o mal? O mal não é uma criação. O mal é uma inversão. Pega isso aí. Ora, se Deus é bom, o produto de alguém bom deve ser bondade. Assim como a obra de arte de um pintor revela o seu traço, seu pincel, a sua assinatura. Revela o pintor. Porque todo pintor, todo artista coloca a sua alma, a sua impressão na obra que faz. Por isso é reconhecido pelos estudantes de obra, por exemplo, apreciam a obra de arte do pintor, reconhecendo o traço, a tinta, a pincelada. A pincelada de Deus e o traço de Deus é como ele é, bom, e Deus não pode criar aquilo que ele não é. O livro de Tiago diz, se pode por acaso de uma fonte jorrar 2 tipos de água? De modo nenhum. Ora, se a fonte ou a água é produto do Criador, como resultado do Criador, do Elohim, e se ela não tem dualidades, como, pois, poderia o Criador criar algo que tivesse dualidades? Jamais. Então Deus não é autor, não cria, não faz o mal, porque o mal é uma inversão. Ele criou Lúcifer, e Lúcifer, por seu direito de decisão, porque nenhum anjo, como disse de manhã, replico hoje à noite, foi criado ou robotizado como nenhum de nós fomos criados ou robotizados para dar glória a Deus.
No livro de Isaías, capítulo 6, diz que os serafins e querubins olham para ele e dizem: santo, 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 santo. Não é porque eles foram robotizados para dizer tal coisa, mas é porque é impossível olhar para aquele que é e falar diferente. Os querubins e os serafins olham para ele e não há outra coisa para dizer a não ser santo. Eles não cansam, manhã, tarde e noite, na verdade não é eternidade. Não há pôr do sol, não há manhã, mas todos olham para ele e não há outra palavra a não ser dizer, digam comigo, santo, 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 santo. É isso, ele só, de novo, santo. Fala com eles agora, santo, santo, santo. Olha para o seu irmão e diga, não para, no céu não para. Oh, glória a Deus! Agora, como pode alguém bom, por exemplo, criar alguma coisa mal? Jamais poderia, porque o mal na criação é uma inversão, assim como trevas é a ausência de luz. Absolutamente. Simplesmente isso. Não é uma criação, é uma inversão. O nosso posicionamento em Cristo, só para você poder entender um pouquinho sobre essa questão de Deus não ser o autor da maldade e o seu caráter. Aí você fala assim para mim, pastor, eu sei disso, porque eu já estudei no Rema, eu conheço um pouco sobre realidades da nova criação e tal, beleza, ou estudei sobre o caráter de Deus, mas a maioria das pessoas tem absoluta dúvida, não de que Deus seja bom, mas não sabe explicar algumas coisas que a Bíblia deixa claro. Eu não posso eximir textos da Bíblia, como no livro de Isaías se diz, se o Senhor criou o bem e o mal. Não posso eximir, está lá. Eu não posso eximir que, por exemplo, saiu um espírito mentiroso da parte do Senhor e foi espírito de mentira na boca dos profetas. Está escrito isso em Crônicas? Está. Qual a explicação absoluta para isso? Diga, Deus tem um caráter imutável. Fala ao seu irmão, o caráter dele é bom. Agora, escreva aí na sua Bíblia, por favor, rapidamente, ou nas suas anotações, o que é caráter. O que é caráter? Caráter é o feitio moral de uma pessoa, é a essência daquilo que ela é. Na verdade, o caráter é a moral de uma pessoa. Qual a diferença do caráter no aspecto moral? Deixa eu te explicar isso. O que é moral nesse caso? Moral é alguém que não admite fazer algo contrário àquilo que acredita ser verdade, a despeito da câmera, a despeito de dizer sorria, você está sendo filmado. É alguém que não faz por prestar conta às pessoas que deve, é seu dever fazer o certo. Não, a moral é muito mais elevada do que isso. A moral é quando alguém diz para si mesmo, eu não vou fazer isso porque eu não admito isso para mim. Isso é moral. Com câmera, sem câmera, com pessoas ou sem pessoas. Isso é moral. E o que é caráter? Feitio moral. Deus tem um caráter. E o caráter é a somatória dos valores de uma pessoa. Por isso a Bíblia chama isso de atributos de Deus. Os atributos de Deus falam do caráter dele. Abra aí a sua Bíblia de maneira simples, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Você me permite falar um pouco sobre esse assunto, amém? Eu preciso falar sobre isso. Foi uma direção de Deus no primeiro dia que comecei a conferência. Deus disse, fale sobre esse assunto. Então eu obedeço. Eu não procuro entender tudo. Até porque quem procura entender para obedecer está muito mais na consciência dos gregos do que dos judeus. Os judeus obedecem para depois entender. Os gregos iriam entender para obedecer. Aí havia um navio. E esse navio, senhores, queridos e ungidos, tinha lá um exército que estava no meio do bombardeio. E entre esses navegadores, soldados, tinham soldados gregos e soldados judeus. E aí houve-se um comando, vem um míssil! Os judeus se jogam no chão. E os gregos ficam, peraí, deixa eu entender, de onde é que vem o míssil? E de
acabaram. Nós ainda temos essa consciência. Isso não é ruim, você avaliar as coisas. Porque o Evangelho não nos burrifica. Diga isso para o seu irmão ao seu lado. O Evangelho não te burrifica. Diga, o Evangelho te liberta da burrice de pensar que você pode fazer alguma coisa sem o auxílio do Todo-Poderoso. Mas nós temos a mania de querer avaliar. Mas como você vai poder avaliar, fazer os seus cálculos com Deus? Não dá, meu filho. Não dá, filho. Não dá. Desista. Sua matemática não bate com a de Deus. Graças a Deus. Então, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, diz: porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, olha só, divindade e eterno poder, claramente se veem pelas coisas criadas, pelas quais tais homens são indesculpáveis. Olha só, aqui fala sobre o seu divino poder e os seus atributos, o seu caráter. São claramente percebidos nas coisas que são criadas. A fauna, a flora, os rios, os homens. Isso revela quem Deus é. Deus se imprimiu na bondade. Por exemplo, tem tanto arranjo lindo. Vou testar isso daqui. É natural. Está vendo? Eu nem precisei perguntar, todo mundo disse. É, porque é verdade, é natural. Olha a beleza. Agora, alguém faz isso com essa sensibilidade? Não. Isso te revela a sensibilidade de Deus. Deus é romântico e é elegante. Sabe qual é a elegância de Deus? Diria para o seu irmão, sabedoria. Agora, preste muita atenção, ele se coloca nisso. Na criação, ele entra em tudo que fez, e tudo que fez colocou bondade. Tudo que fez colocou amor, porque ele criou o homem. E disse, tu vais ser a minha imagem, a minha semelhança. Só alguém que amor tem a capacidade de reproduzir uma outra pessoa nele mesmo. Só alguém que amor tem a condição de criar alguém e dar poder para este tal, domine na terra como ele mesmo é. Isso é a prova de que Deus é amor. Diga para o seu irmão, Deus é amor e não muda. Diria amor, ponto final, viu? Então ele colocou a si mesmo nas coisas que ele fez. Só que o Antigo Testamento, senhores, eles não tinham absoluta clareza de tudo isso. O Antigo Testamento, para você entender, faltavam algumas coisas para a clareza da revelação do próprio Deus. Porque ninguém no Antigo Testamento era nascido de novo. Ninguém. Ninguém. Um fator principal do Antigo Testamento é que não havia o revelador, o Espírito maravilhoso não tinha chegado. Isso aí é o marco da cegueira do Antigo Testamento e o salto que nós tivemos de viver hoje na realidade do Espírito. Primeiro fator, o Espírito Santo não havia chegado ainda. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, vamos até lá rapidamente. Atos, capítulo 1. Quantos estão entendendo? Aleluia. Atos. Todo mundo acha que abriu, menos eu, né, gente? Mas eu chego lá, viu? Não se preocupe que a unção está na palavra, viu? A unção está te libertando. Aqui na escolha de Matias, capítulo 1, a partir do versículo 15, nós vamos ler todo. Mas a Bíblia diz no versículo 24:
Então, orando, disseram: Tu, Senhor, que conhece os corações de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido para preencher a vaga desse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E lançaram em sorte, vindo a sorte que recaiu sobre Matias, sendo-lhes então votado o lugar com os 11 apóstolos. Então, para escolher Matias, eles usaram uma prática do Antigo Testamento para saber qual era a vontade de Deus. Qual era? Tirando sorte para saber qual era a vontade de Deus. Prática essa que aconteceu lá em Nínive, quando Jonas foi lançado fora do barco, porque também tiraram sorte para saber qual era a vontade de Deus. Uma prática essa revelada, Urim, Tumim, no Antigo Testamento, para saber qual era a vontade de Deus. Eles tiravam sorte para saber qual era a vontade de Deus. E aqui no Novo Testamento, no livro de Atos, eles ainda estão usando a mesma prática de tirar sorte para saber qual é a vontade de Deus. Por que eles estão fazendo isso? Porque o maravilhoso, o revelador, o querido, o grande manifestador do caráter de Deus não havia chegado ainda. Atos capítulo 2 diz: estando eles no mesmo lugar, estavam todos reunidos, de repente veio o som do céu como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. E o que foi que aconteceu com ele? Todos foram cheios do Espírito Santo. Olha para o seu irmão e faça assim para ele: nunca mais eu preciso tirar sorte para saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, porque agora o guia, o poderoso, o revelador, Espírito Santo chegou para me levar à perfeita vontade de Deus. Ele não tinha chegado ainda, ele era um GPS na vida de Jesus. Como é na sua vida? Então o Espírito Santo não havia chegado, não havia as epístolas ainda, porque enquanto os 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas, João, revelam Jesus na cruz, pregado, morto lá diante dos homens, Paulo, por revelação do Espírito Santo, tem uma consciência muito mais aguçada e profunda do que estava acontecendo. Enquanto todos os homens o viam na cruz, Paulo estava vendo lá, enquanto ele estava na cruz, por revelação, todas as potestades reduzidas ao nada. Paulo estava vendo a destruição da morte. Cristo estava matando a morte quando estava morrendo, estava adoecendo a doença quando ficou doente. Estava oprimindo o diabo quando ficou oprimido. E Paulo viu isso com revelação. E nos diz o que estava acontecendo. Quando o escrito de dívida foi rasgado lá, toda essa consciência de revelação mais aguçada veio da onde? Do maravilhoso, do poderoso, do profundo Espírito Santo. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 9. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 9. Aleluia. Não vou me demorar muito não, viu? Mas eu tenho que falar essas coisas para fixar dentro de você. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 9. Visto que as coisas que os olhos jamais viram, e os ouvidos jamais chegaram. Filho, seu irmão, é o que Deus preparou para ti. Está além desses 5 sentidos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Olha o versículo 10. Mas Deus fez o quê? Nos revelou porque o Espírito conhece todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. No versículo 11 diz o quê? Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Da mesma sorte, ou do mesmo modo, ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora! Não tendes recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus. Para o quê? Para que conheçamos as coisas que nos foram dadas gratuitamente. Diga para o seu irmão: o Espírito mergulha em Deus, sonda as profundezas. Agora diga para ele: quando tu recebeu o Espírito Santo, tu recebeu um download de toda a vontade de Deus para a tua vida. Deus pegou um pendrive chamado Espírito Santo,
carregado de informações profundas sobre ele, e linkou dentro de você. Aleluia! Sabe o que é melhor? Satanás não pode arrancar o Espírito Santo, as potestades não podem arrancar o Espírito Santo, os anjos caídos não podem arrancar o Espírito Santo, aleluia, o banco central quebrado não pode tirar o Espírito Santo, nem anjo, nem profundidade, nem altura, nem coisa do porvir, espada, fome, nada pode arrancar o maravilhoso Espírito Santo da sua vida. Olha para o seu irmão e diga: tu sabe de tudo agora. Agora, esse maravilhoso que veio para levar o homem à vontade de Deus não estava revelado no Antigo Testamento. Ele não tinha chegado. Então não tinha as epístolas. E o homem do Antigo Testamento era o homem guiado pelo senso comum. O que é um homem guiado pelo senso comum? O homem do campo, quando ele acorda, ele olha para o céu e diz: eita, vai chover hoje ou não vai chover? O homem do campo, quando alguém está doente, ele faz um chazinho. Ele nunca testou se aquele chá é realmente o que ele diz ser ou não. O homem do Antigo Testamento, por falta de revelação, de consciência, por ter uma escama nos olhos, ele não sabia discernir o que era o bem e o que era o mal. Tudo vinha de um pacote só, do soberano Deus. É por isso que em Jó diz: o Senhor deu, o Senhor tirou, porque Jó não era um homem nascido de novo ainda. Ele era um homem bom, um homem fiel, um homem íntegro, isso ninguém tira de Jó. Mas ele era um homem tão igual ao fato de Nicodemos, que Jesus olhou para ele e disse: você é um sucesso, você é um homem piedoso, você ora, mas não nasceu de novo. É a mesma coisa de Cornélio. Cornélio, as tuas orações foram ouvidas, hein? E as tuas esmolas chegaram no céu. Eita, você sabia que a tua semente chega no céu? Até a esmola que tu dá chega no céu. E as tuas orações são ouvidas? Mas eles não eram nascidos de novo. Então, para você entender, nem o diabo aparece no Antigo Testamento. Não tem lá Satanás. O bicho está oculto, entrando, e o homem cego não sabia discernir. E a linguagem do Antigo Testamento é puro antropomorfismo. O que é isso? Uma linguagem comparativa para que o homem pudesse entender no seu sentimento como Deus estava vendo e como Deus estava se sentindo. Por exemplo, Deus se arrependeu, mas Deus não se arrepende. Deus se arrependeu de ter criado o homem. Esses termos não tem no Novo Testamento. Paulo não fala, Pedro não fala, as epístolas não falam. Por que não falam? Porque o Novo Testamento é a revelação plena, é a aliança superior, é a aliança da glória. E o Velho Testamento, a sombra, não a imagem perfeita. Hebreus 10, capítulo 1. Ele não era a imagem exata. Então, o que é sombra? As coisas se escondem por trás da sombra, inclusive a clareza do que é e do que não é. Então, Deus foi responsabilizado pelo juízo e pela bênção. Porque nós trocamos a autorização de Deus e trocamos o ato de Deus autorizar as coisas, expedir as coisas, como o autor das coisas, e não é. Imagina um juiz chegando para você, olhando para você, e você lá querendo falar com ele, mas você está com um sorrisinho aqui, ó, puxando assim para o lado. Aí o juiz olha para você e diz assim: ô cínico, 30 anos de cadeia para você. Tu não está sentindo, tu só está sentindo aquele tremorzinho de carne que acontece às vezes no rosto. Aí o juiz olha para você e diz assim: 30 anos de prisão para você. O juiz não pode delegar um juízo sobre alguém de maneira arbitrária. Por exemplo, Deus tem que autorizar algumas coisas, não é que ele tem, mas o senso de justiça de Deus não deixa o homem impune, porque ele é justo. Meu filho errou, tem que pagar, porque ele é justo. Se ele não tivesse esse senso de justiça, ele não seria digno da nossa confiança, ele seria duvidoso. Então, ele permite
Porque o homem entra em uma zona que a sua justiça, o seu caráter, não pode quebrar galho de ninguém. Deus não tem jeito brasileiro, nem jeito americano, nem jeito belga. Deus tem o jeito dele. E ele é a própria verdade. É tão verdade que nos tribunais tem um que lá, para o cara colocar a mão sobre a Bíblia. Então Deus tem que permitir. Por quê? Porque existe a escolha humana, a responsabilidade humana e soberania de Deus. A minha responsabilidade. Tudo que o homem semear, isto ele. Tudo que o homem semear, isso ele. De que se queixa o homem? De que se queixa o homem? De que se queixa o homem? Seus próprios pecados. De que se queixa o homem? Diga para o seu irmão, os próprios pecados. Lamentações, capítulo 3, versículo 39. De que se queixa o homem? Eu li um texto de manhã e vou ler de novo. Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 15 diz, nessa versão: ninguém que esteja passando por lutas pode ter a cara de pau de dizer: pastor, que Bíblia é essa? Eu vou ler de novo, porque é massa esse texto aqui. Ninguém que esteja passando por luta pode ter a cara de pau de dizer: é Deus que está me tentando. Deus não tem nada a ver com isso. E Ele nunca põe o mal no caminho de ninguém. Ceder à tentação é decisão nossa. E culpar a Deus é malandragem. Não seja malandro com Deus. Pastor, o que o senhor está dizendo? Porque tudo as pessoas querem lançar para o oculto e o profundo e lançar para Deus. Estou passando uma situação, é Deus, é Deus, é Deus. Deus que Jeová que manda, Ele é que faz, Ele mexe, Ele faz, Ele pega, Ele tira, Ele quebra e amassa, porque Jeová é Deus. Não é Jeová que coloca uma coxinha na sua boca. Não é errado uma coxinha, amém? Só estou dando um exemplo. Coxinha é maravilhoso. É ou não é? É ou não é? É bom demais. Mas não é Jeová que está usando o oculto e o profundo para botar uma coxinha na tua boca, não. Oh, Senhor, olha, Pai. Está acontecendo comigo de maneira involuntária, eu não sei o que é. Quem é o culpado? Eu não sei. Por quê, pastor? Está acontecendo isso comigo. Aí Deus olha para você e diz: eu é que pergunto por que está acontecendo. Não é Jeová que usa a senha do seu cartão para estourar. Não é Jeová. Não é Jeová. E o cão não presta, mas também não é ele. Ele fica lá te atentando. E tu, agora eu não aguento, tenho lá 10 mil sandálias, mas o negócio está aqui, querendo que eu compre mais uma. E depois, se nós passamos por algo, começamos a falar: foi Deus, porque Deus é todo poderoso, Deus faz como quer, Deus quebra, Deus junta, Deus esmaga, porque Deus é bom. Culpar a Deus é malandragem. Você tem uma responsabilidade direta com o que acontece com sua vida. Os céus dos céus são do Senhor, mas a terra ele deu a quem? Não é Deus se joga latinha de refrigerante fora da porta do carro. Não é Deus se fica jogando lixo. Não é Deus se fica poluindo os rios. Não é Deus. Depois dos céus aqui, meu filho, aqui na terra com a gente.
A gente é o gestor. O que está acontecendo comigo ou foi autorizado, ou eu decidi errado, mas eu fiz isso. Eu tenho que entender que sou eu responsável pelas decisões que tomo. Se alguma coisa não está boa, vai continuar até onde eu decidir. Se você está conformado de viver no quintal de pessoas, seja grato por morar lá, mas se você está conformado de viver naquela vidinha, então fique porque você está decidindo ficar lá. Agora, na hora que tu decidir mudar esse negócio na tua vida, eu quero é ver se não muda. Olha para o seu irmão e diga, porta para cima para você ver se não muda. Vai, fala. Aleluia, não é o acaso, não é o a quem, não são as circunstâncias. O diabo se aproveita das suas decisões mal tomadas. Por isso o livro de Efésios 4:27 diz, não dê lugar ao diabo, porque se ele não tiver o lugar, ele não pode fazer nada contra um crente, nada se não tiver lugar. Nada. O que ele já pode fazer contra você? Nada se não tiver lugar, nada, nada, absolutamente nada. Isso é para você entender sua força diante da soberania de Deus. Então não fique culpando a Deus pelas suas decisões erradas. Você tem responsabilidade. Se você não descansa, morre cedo. Ah, uma pessoa tão boa. Pastor, eu me entendo por que pessoa aconteceu uma circunstância. Gente, Deus é bom. Mas não é Deus que dirige o meu carro. Oração não resolve problema de gente barbeiro. Carro velho, só a misericórdia de Deus. Jesus me segura, me guia. Uma irmã disse, pastor, ore pelo meu carro novinho. O senhor pode orar pelo meu carro? Eu disse, eu vou orar por você. Você tirou a habilitação? Tirei. Eu disse, oração não resolve problema de barbeiragem. Vamos dirigir direito. Oração não é macumba branca. Pastor, eu posso orar para alguém se apaixonar por mim? Tem alguns que creem nesse mistério. Mas é misterioso demais esse negócio. Não, gente. Ei, para com isso. Eu já contei isso lá na minha igreja. Eu fui numa igreja no lugar aqui no Nordeste. Olha como o povo é místico. O povo para sair da palavra é rapidinho. É assim, ó, quem não é firme. Saiu aí uma profecia. E os crentes ficaram tudo doido, maluco, uma boa parte. E os pastores do Brasil, Deus está muito triste com os pastores do Brasil. E vai chegar pressão dos pastores do Brasil. E os pastores do Brasil vão ter juízo. E os pastores do Brasil, e eu disse, meu Deus do céu, eu fiquei pensando. E o dos americanos, está tudo bem com eles? E aí, meu Deus, é só com o do Brasil, numa pressão dessa, os pastores do Brasil ainda estão... Misericórdia. Irmãos, profecias infundadas. Pessoas que vão se entregando ao espiritual e perdem o bom senso de que suas responsabilidades podem mudar o curso da sua vida e não orações mal feitas e incrédulas. Pastor, essa palavra é do fogo? Pensa que é. Aí eu cheguei numa igreja, estava lá, eu conto isso, gente. Eu ia pregar. E quando chove, se pegar a chuva aqui desse lado, o que acontece quando seca? Cheio de mancha. E a pessoa pegou o microfone e disse, irmãos, eu estou vendo um mistério aqui deste negócio. Eu vejo aqui demônios, vejo aqui guerra. E começou a decifrar mistérios na parede, naqueles desenhos, naquela mancha. E o povo, Deus queima a misericórdia, Jesus repreende. E gente crendo mesmo nesse negócio. Eu disse assim, irmãos,
com todo respeito e carinho por vocês, quantos querem destruir essa potestade aqui? O povo, amém. Eu disse, então, vamos pintar a parede amanhã? A gente vai libertar. Quem de vocês viveu nos anos 90? Nos anos 90, foi o ano que eu nasci, os anos 90. Oh, aleluia. Ó, nos anos 90, teve um negócio aí, que os crentes começaram a pregar que Avon, o nome Avon no grego é iniquidade. Então quem está usando Avon, tá vendo? Aí começou um queima de negócio. Eu não sei se você viu essa época, o povo queimando boneco, queimando quadro, queimando sapato. Eu me lembro, gente, eu com os amigos, e eu não tinha revelação nenhuma dessa palavra. Aí a turma disse, eita, vamos queimar. Tem uns ursos lá dentro, e tinha um ursinho, gente, um ursinho que a cara do bicho era assim, ó. Eu disse, esse aí é o mais endemoniado. Vamos tocar fogo. Pegaram os bichos tudo lá. Fogo neles, joga na fogueira, queimava tudo, porque achando que o diabo estava em coisas, tapete, quadro, eita, quem está rindo já queimou muita coisa, dentro de casa. Eu me lembro que o irmão chegou para mim e disse, João, foi um negócio pior ainda que aconteceu comigo. O que foi? Ele disse, olha, sabe aquele pinguim em cima da geladeira? Quando ele abriu, irmãos, a geladeira, o pinguim vai na frente e volta, ele está possuído. Para agora! Queimando tudo, repreendendo. Como se o diabo tivesse interesse em coisas. Da onde vem essa falta de firmeza e esse misticismo no meio dos crentes? Falta de fundamento. Falta de conhecer o caráter de Deus. Falta de entender que o diabo não está interessado em tapete, em cortina. O projeto do inferno é muito mais elevado do que você possa pensar. E as orações místicas que os crentes fazem. Lá em Manaus tem lá a festa do boi. Festa do boi caprichoso do, sei lá. Tá vendo como alguns aqui assistem? Estou brincando, meu irmão? Fica tranquilo, relaxa aí. E os crentes cercam lá aquele lugar para orar, para as potestades pararem de operar. Na Sapucaí é cheio, campanhas, para. E por que não para? Porque tem vontade de gente humana lá. E a Bíblia diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. E Paulo diz, o evangelho é o poder de Deus. Então junta essas duas palavras. Ide por todo mundo e pregai o poder de Deus. Quem crê, o que é que vai acontecer? Os sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Se eu quero libertar o homem, eu tenho que pregar o evangelho, porque o Deus desse século cegou foi o entendimento. E através do evangelho, a luz da glória de Deus é revelada. É iluminado. Então o homem decide, quero ser salvo. Confessa, depois da sua confissão, legalmente, é justiça. Então acabou a festa do diabo. O carnaval acaba quando o conhecimento da palavra chega. Satanás tem que arrumar a sua viola e tocar em outra freguesia, porque o conhecimento da palavra chegou. A ignorância acabou e a luz chegou, e o diabo tem que bater em retirada. Aleluia! E ele hoje, nessa noite, vai bater em retirada da vida daqueles que ainda não confessaram a Jesus, mas vão sair daqui salvos. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e diz, pastor, eu não entendi porque alguém foi tão cedo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O apóstolo Paulo dizia, eu queria estar com o Senhor, mas por causa de vocês eu decido ficar.
Alguém que tinha uma vontade e uma decisão diante de um desejo. Amém? Quando um crente, preste atenção nisso, você não vê o anjo do Senhor acampando ao teu redor, vê? Você não vê. Ele está aqui, está. Tem uma milícia, tem algo glorioso te cercando, tem o tempo todo. Preste atenção nisso. Quando Jacó estava dormindo, ele teve um sonho. Ele viu uma escada de anjo descendo e subindo. Quando ele acorda, ele diz assim: terrível é este lugar, porque o Senhor estava aqui e eu não sabia. Depois que os olhos de Jacó foram abertos, aquele lugar nunca mais foi o mesmo para Jacó. Porque agora ele estava vendo na perspectiva do céu ativo, o que nos cerca o tempo todo. A gente não está vendo, mas aqui está tomado de anjos. Você está entendendo? E quando um crente, ele entra em um estágio, por exemplo, o cara aconteceu alguma coisa, ele está ali em coma. O crente em coma, por exemplo, se já viram, se já passaram por isso, ou se já tiveram experiência e relataram isso, deixa eu dizer uma coisa para você. Eles veem, eles são assessorados, eles têm contato com a glória no nível tão profundo, tão grandioso, que a maioria não quer voltar mais. Tu quer, eu quero, mas ele não quer mais. Porque é incomparavelmente melhor. Não dá tempo para olhar para um lugar onde não tem tristeza nem dor e querer voltar. Não dá para querer voltar. Onde você tem contato com o eterno e o glorioso, você não quer voltar. Você não quer ficar. Não existem coisas que o Senhor reservou para eles, porém, com o que Paulo diz, tem uma declaração profunda e perfeita ali. Quando ele diz: eu queria estar com o Senhor, mas por causa de vocês, eu decido ficar. Minha mãe relata algo, que ela teve uma revelação, que o Senhor Jesus se aproximava dela e dizia: vem Maria, e chamava ela. E ela disse, chorava tanto na visão que ela teve, chorava, mas se alegrava, e quando ela percebia que estava se distanciando dos filhos, ela chorava e dizia: Jesus, eu te amo, mas eu não posso deixar os meus filhos, deixa eu voltar, eles são crianças. E ela voltou para nós, na visão dela. Não existe fundamento para me pegar e dizer que a visão da minha mãe é profundamente celestial. Mas o entendimento de Paulo deixa isso bem claro, com relação à escolha do homem, até no ato dele ir. Porque a Bíblia diz: quão preciosa para o Senhor é a partida dos justos ou dos santos. Diga para o seu irmão: o justo não morre. Ele vai para casa mais cedo. Aleluia. Amém. Amém. Agora, existem outros que nós julgamos: fulano é de Deus, dá um glória a Deus, tão avivado, anda com a Bíblia, é uma pessoa tão boa, paga as suas contas, é justo, é fiel, está cheio de traca, de lixo no coração. E Paulo diz: pelo fato de alguns não discernirem o corpo do Senhor, existem muitos doentes e muitos que dormem. Ou seja, tem gente que a gente fala: Jesus é perfeito, foi o que aconteceu. Mas a casca está em ordem, mas dentro do coração não está discernindo o corpo, está morrendo cedo, sem essa ser a vontade do Senhor. E quando algo acontece, a gente pergunta: por que Deus? Deus se sonda os corações e vê o oculto e o secreto que ninguém vê. É que sabe, porque se alguma coisa falha num carro novo,
pode ter certeza, tem alguma coisa lá que não está perfeito. Ou é reposição de peças, ou é falta de gasolina. O carro pode ser novo como for, filho. Se não tiver água, pá, vai pegar fogo. Pode ser novo como for. Se não tiver gasolina, filho, vai parar. Ou seja, se alguma coisa acontece na vida de um crente, não é que o diabo tem acesso à vida dele por livre e espontânea vontade, mas uma porta certamente foi aberta, uma autorização foi dada, um exagero foi estabelecido e uma falta de senso também veio. Alguma coisa aconteceu. Deus é bom, Deus tentou livrar. Deus vai usar os filhos, Deus vai usar os pais, Deus vai usar até as jumentas, se for preciso. Ele vai usar para advertir alguém sobre algo. Eu pedi um rapaz na minha igreja, ele era um rapaz amigo, precioso. Um menino de Deus, preciosíssimo. E ele ia para o trabalho numa motocicleta misericórdia. Olha, só Deus no céu. E não era todas as pessoas que tinham avisado, eu já tinha avisado a ele. Eu vi ele uma vez naquele negócio, mas ele disse, não, vai acontecer. Eu vou chegar lá com essa bichinha. Quanto sabe, irmão, se não houver manutenção, se a gente for descuidado, se a gente não pagar as nossas contas, a gente vai ser brecado aqui no sinal mesmo, a gente vai ser multado, não adianta orar, não adianta clamar o sangue de Jesus, não adianta ordenar que os guardas fiquem cegos, porque eles não vão ficar cegos, eles vão parar você. Não é, né? Não é, pastor? Não é, pastor? Poxa vida... Meu Deus, eu venho do culto, mas não colocou as coisas em ordem. Responsabilidade humana. Infelizmente, uma fatalidade aconteceu. Por falta de aviso. Não foi. Mas de providência. Homens de Deus morreram cedo, dormindo errado, orando muito, até orar em exagero, sem dormir. A noite foi feita para dormir. Se Deus te chama à noite, então levanta e ora. Amanhã tu vai acordar zerado. Vai perder a noite de sono. Para se achar mais espiritual, está queimando a vela pelos dois lados. Se Deus me chama, eu vou. Eu levanto e vou orar. Graça de Deus operando. Vai passar a noite inteira orando, preocupado. Senhor, faz. Vai dormir, meu irmão. Vai descansar, rapaz. Se interessa. Diga ao seu irmão ao seu lado, se interessa, meu irmão. Avança. Então existem escolhas. Isaías 1,19, só para finalizar. Se quiser dizer, me ouvir. Se você quiser e você ouvir, então você come o melhor dessa terra. Ainda que esteja disponível, é só se você quiser, só se você ouvir. Se ouvir sem querer, não come. Se querer sem ouvir, também não come. É preciso ouvir, querer e ouvir. Vontade humana. Vontade humana. Deus jurou por si mesmo para cumprir a sua palavra. Então Deus respeita a sua decisão, a sua escolha. Para onde você vai, você decide. Confiando no caráter de Deus, Ele é confiável, vale a pena confiar. Agora, tudo que está acontecendo ao seu redor não é involuntário. Trabalhe até onde pode nas suas decisões. Se você tem pena de você, se você é choroso demais com você mesmo, se você tem pena de você, se você é choroso demais... Tem gente que tem pena de si. Eu tenho tanta pena de mim. Não sei porquê, mas eu tenho pena de mim. Para de ter pena de tu. Olha só o que Jesus falou para Pedro. Senhor, tenho pena de ti mesmo. Jesus responde para Pedro, para trás de mim agora, Satanás. Espírito de autocomiseração e de tristeza pessoal. Sai daí. Tem gente adoecendo sem razão. Se eu orar por você de pressão alta e tu continuar comendo charque, sem tirar o sal, acabou o resultado da minha oração. Isso não é mágica não, meu irmão. Crendo na vitória sobre a diabetes, andando em saúde,
mas não se controla. Eu não sou curado? É curado, mas não tem responsabilidade humana. Uma vez um rapaz veio para me orar, a mãe dele veio, que às vezes tem gente que quer que o filho seja curado mais com tua fé do que a fé do filho. Aí, pastor, ore aqui pelo meu filho. E o menino, mãe, não quero não, mãe, não quero não. Mãe. Aí eu já fiquei assim, esse cara aí não quer receber cura não. Pastor, ore por ele. Eu, tá bom, vem cá, o que é o problema? É que ele tem escoliose, dor nas colunas. Eu disse, quantos anos você tem, meu filho? 17 anos, o que você faz da vida? Eu passo o dia no computador. Jogando. Sentando errado. Eu disse o seguinte, meu filho, minha oração não vai resolver seu problema não. Pastor, o senhor não vai orar? Vou não. Coloque ele para praticar um esporte. Vai nadar. Para de ser preguiçoso e vai nadar. Pastor, isso é realidade, gente. Para de querer ficar místico. Pastor, ora por isso. Ora, ui. Muitas vezes falta de atitude, de posicionamento. Falta de comer certo, de dormir certo, de descansar. Se você não parar, você sabia que o desmaio é uma reação do corpo para desligar você da dor, para você não morrer? Viciado no ativismo, se cuide, meu irmão. Essa máquina quando para, aí você querer exercer fé para construir o telhado, depois se a chuva vem, é complicado. É muito melhor você andar em cura, em prevenção, do que você querer exercer fé depois que o problema chega. Deus nos chamou para sermos prevenidos. Quando Deus falava para o povo de Israel, olha, a comida é isso aqui. Caminhava Jesus operava mesmo, só pegou um jumento uma vez. Atlético. Pregava andando. Comendo peixe. Pão sem fermento. Agora imagina um garotão de 30 anos, cheio da unção de Deus, incansável, que às vezes levantava as madrugadas para orar. Sabia que só tinha 3 anos de vida e sabia que ia viver essa vida com qualidade. 3 anos, meu amigo. Ele se preparou, amolou o machado durante 30 anos para operar em 3 anos. Uma pessoa extremamente consciente da sua vida. Apesar de ser afetado, nunca acordou à noite perturbado por causa do que os fariseus diziam. Ele pegava o que ouvia e fazia assim, mudava a página. Ia dormir. Estresse, cansaço, pânico, falta de fé, antecipar problema, viver nervoso, cheio de adrenalina, a quantidade de hormônio que é liberado do corpo vai sair da onde? Queda de cabelo, coceira nas mãos, rosto irritado, desequilíbrio. Ai, Deus! Está pegando aí para você? Minha mãe sofreu 3 AVCs. Uma parou de andar, a outra voltou a andar. Levou outra queda, parou de andar. Mas sempre foi mais estressado do que meu pai. Misericórdia. Mamãe. Agora, mamãe é uma mãe, pensa numa mãe poderosa. A mãe, meu filho. Eu vou só te falar um negócio aqui. Quando ela se converteu, e eu me converti com 10 anos, e ela me levou para o culto, e minha irmã, e meu irmão do mundo, influenciador, eu amava meu irmão, sempre amei ele, mas ele era o meu ídolo no aspecto de influência. Aí ele ia para as festas, e agora ia, vamos lá, João? Ela disse, você não vai. Enquanto for sua mãe, você vai ser crente. Aí eu, e crente não vai para a festa. Ontem um dia, vem cá. O que é, mãe? Dobra o joelho para orar e jejuar. O que é isso? Vai saber. Um filho jamais. Levantou a mão para ela. Um filho jamais. O quê? A voz?
Levava logo uma cintada no dente. Minha mãe tinha um tamanco teleguiado. Olha, irmãos, quando ela me ameaçava, irmãos, eu penso às vezes eu saía assim, ó, e o tamanco me pegava lá na frente. Ninja! Mulher de palavra, forte, ia para a igreja chorando, dormia no banco da igreja. Eu disse: você vai. Ah, meu filho, não tinha igualizado não. Não amassageava não, ego de ninguém. E eu me lembro que mamãe dizia: se alguém fizer tatuagem aqui nessa casa, aqui vai tirar. E um dia ela chegou em casa, um irmão meu estava fazendo. Você sabia que minha irmã não tem a tatuagem? Tem a mancha preta aqui, mas não tem a tatuagem. Mamãe diz: telha funciona, pode usar. Telha funciona, vai lá, tire. Ai, pastor, o que é isso? Essa psicologia. Mas ela era mulher. Às vezes no domingo ela dizia: olha, ceia hoje, hein? Na igreja dela, ceia, tinha que vestir todo mundo de branco. E ela disse: olha, ceia hoje, não me perturbe, hoje é domingo. Todo mundo quieto aqui nessa casa. É Santa Ceia. Na segunda, e a gente se libertava na Santa Ceia. Ela disse: olha, amanhã é segunda, amanhã não é ceia não. Então, aonde eu quero chegar com isso, queridos? Os ensinamentos que nós recebemos dos nossos pais, por falta de muitas vezes saber se guardar, ela se antecipava com problemas. E meu pai, mais tranquilo, se protegeu mais. E isso eu não estou expondo minha família, mas às vezes quando você tem uma pessoa que te confronta, te aguça, e o outro que você diz é mais bonzinho, é isso e aquilo, às vezes não é o mais bonzinho. Às vezes é omissão no aspecto de assumir um lado. Tem mulheres pagando um preço hoje, tendo um problema sério de saúde, porque os homens não estão assumindo o seu lugar. Homens de alma feminina. Pastor que é um homem de alma feminina. Eu não estou chamando o homem de afeminado, eu estou dizendo homem com alma feminina. O que é um homem com alma feminina? Posso desabafar? Choroso, emocional, me abraça, estou inseguro, me apoia, eu me sinto mais seguro com você, pega na minha mão. Homem sensível, se fala um negócio, a lágrima está caindo aqui, uma lágrima muito sensível. Homens de alma feminina. Pastor, existe isso? Eu não vou nem dizer se existe. É verdade, senhores. As mulheres têm que assumir um cargo que não é delas. Trabalhar duro, árduo. E a gente, homem, é interessante, porque nós homens machos, temos a mania de ocultar os nossos sentimentos. Isso não é uma coisa errada, é a natureza do homem. A mulher, por ser mais expansiva, ela fala logo o que sente, ela se liberta. Eu quero falar. O único remédio que eu dou para os homens em relação às suas mulheres é: escutem com atenção. Se ela chorar, faça assim, ó. Ela fala: olha, foi mesmo, nossa. O irmão lá da minha igreja disse, chegou em casa, a mulher arrumou lá um lustre, um negócio todo invocado. Aí ele entrou,
Ela disse, olha esse lustre. Ele olhou e disse, nossa, que legal. Aí ele chegou para mim, pastor, eu não sei nem o que é aquilo. Mas, para aliviar mais, eu tenho que dizer, nossa, que legal, cara. O que é isso mesmo? Mistério. Então, nobres, nós precisamos entender que a nossa família vai andar bem quando a gente desfrutar da vida, gostar dos momentos que a gente faz e tem em casa. Deus me ensinou quando entrar na minha casa, esqueça um pouco da igreja. A mim. Pastor, o senhor está sendo egoísta? Não. Não. Eu precisava viver mais com minha mulher, mais com minhas filhas. Viver um pouco mais, conversar um pouco comigo. Você também precisa fazer isso. Você precisa tirar um tempo para você sentar, ouvir uma música que você gosta. Isso não é deixar de ser espiritual. Ler um livro em paz. Tomar um café no lugar que você quer tomar. Do jeito que você quer tomar. Isso é precioso. Parar um pouco e ouvir a voz de Deus. Deus vai lhe falar muito mais e há muito mais poder na vida comum no lar do que você passar a noite inteira em uma vigília e o coração todo errado dentro de casa. Ajeita o coração e vai com a vigília para a família, para a vigília com a tua família. Aí o resultado é muito mais poderoso. Diga à sua mulher que você ama ela. O marido pode falar isso para a mulher agora? Te amo, meu bem. Se não tem ainda, diga, eu também me amo. Fale isso, vá. Essa é uma palavra para a igreja, amém, irmãos? O evento foi ontem, hoje é uma palavra para a igreja. Como vocês estão recebendo aí? Então, trabalhe com você. Faça metas semanais. Vou encerrar agora falando isso. Faça metas semanais. Nessa semana, seja cuidadoso com toda palavra errada que sai da sua boca. Pegue uma caderneta pessoal e coloque isso. O que você vê em você que não está bem, tire. Se você é acostumado a se preocupar demasiadamente, coloque isso como meta nessa semana. Eu não vou me antecipar e não vou me preocupar. Isso é um exercício diário. Olhe para o seu irmão e diga, a meta dessa semana também é, tome mais água. Evangelho é a vida. Eu ensino pessoas para a vida. Eu não ensino você a ser tão espiritual que você esqueça de viver, tomar banho, depilar as pernas. Escovar os dentes. Tanta glória, pastor, que eu não tive nem tempo de escovar os dentes. Alguém vai cair aí, mas não é na unção. Ame sua igreja. Essa semana é uma semana de avanço. Pratique o que você aprendeu aqui na conferência do Espírito Santo. Seja grato. Agradeça a pessoa que trabalha na sua casa, o porteiro, o moço que enche o tanque lá do seu carro. Muito obrigado. Ao garçom que lhe atendeu. Vocês têm um pastor que agradece as pessoas. Eu não estou aqui para rasgar seda, não. Eu nem preciso disso. Mas um dos valores, duas pessoas extremamente maravilhosas. Sempre amei essa igreja. Eu me sinto em casa. É verdade, gente. Eu acho que também eu venho aqui tanto tempo, né? Mas eu não tenho memória do passado, tá? Só agora. Por que memória do passado? Porque eu me alegro muito com o que foi, mas eu fui tão preso ao que vai vir, que a vida tem mais sabor quando é assim. Parece que eu nunca vim aqui. Você sempre vai dizer, João sempre vem numa unção diferente. É verdade. Porque eu estou crescendo. Tenho fome de crescer.
Agora, uma coisa interessante. Quando você se liga aos seus pastores, aos mentores que Deus te deu, a vida se torna mais leve. Verdade. Agora, o melhor de tudo com os mentores é ajudá-lo a aliviar a vida deles. Como? Fazendo bem a sua parte. Se você fizer bem a sua parte, a sua contribuição é mil. Então essa semana é uma meta de mudança. Vamos orar mais nessa semana? Orar mais em outras línguas? Vamos perdoar mais essa semana? Vamos ficar menos na internet? Pega essa Bíblia de volta e lê ela. Aí você vai saber que a sua luta contra o diabo é uma luta de possessão. Por exemplo, minha constituição, o diabo está tomando uma área de saúde. O que diz minha constituição? Eu vou lá, porque eu sou a própria autoridade delegada, imantado pelo direito que tenho como filho. Digo, Satanás, não precisa levantar a voz. É só dizer, diabo, saia. Porque eu estou respaldado pela verdade para te destituir deste lugar. Opressão no seu casamento. Uso a autoridade da palavra. Satanás, você não tem poder. Então eu estou te destituindo, porque fui legalmente estabelecido para fazer isso. Paz, alegria e justiça. Você foi instituído para andar em tal. Então exerça sua autoridade com bases legais. Levante a sua constituição e diga, aqui está a minha herança. Meus direitos e deveres. Diga, aqui está a minha autoridade. E eu vou usar a minha autoridade. Olhe para o seu irmão e diga, você é uma bênção. Um sucesso. Diga, a nossa igreja vai para os 3.000 rapidinho. Diga, porque você é um exemplo de uma pessoa feliz, realizada, saudável, cheia do Espírito Santo, vivendo a vida ungida e poderosa. Quantos podem dar glória a Deus? Amém. Baixe sua cabeça, deixa eu orar por você.